boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimente. Nessa temporada, nós estamos conversando sobre animações e a animação de hoje é Encanto da Disney. Para conversar comigo, nós temos a Duda, que já é aqui, de muito tempo no Movimente. Oi, gente. Mais um episódio aí com vocês para discutir sobre Encanto. Nós temos a aluna de Publicidade, Bia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, estou no 5º semestre de PP e eu estou muito feliz por falar desse filme. E nós temos a professora Maria Querubina, que é a responsável pelo projeto Movimente, que está aqui com a gente novamente. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Adoro também esse filme. Vamos conversar. Então, esse filme, ele conta sobre a Mirabel, que é integrante da família Madrigal. E o filme gira em torno de que essa família recebeu um milagre em um momento em que a aldeia que a avó morava estava sendo atacada, que é representado por uma vela. E desde então, essa família foi abençoada por dons. Então, cada integrante ali da família recebe um dom sobrenatural e, a partir desses dons, eles vão ajudando a comunidade que se formou ali em volta da vila. Eles moram numa casa toda mágica, só que a Mirabel, ela é a única que não possui nenhum dom. Então, o filme ele vai contar um pouco disso, né? De como que ela se encaixa ali naquela família e também de como que a família lida em ter esse dom, né? A avó que, né, coordena toda essa dinâmica familiar. E esse filme a gente já passou ele aqui na FACEF, né? Que o Movimento é um grupo de extensão que trata de discussões de filmes. Então, a gente exibe os filmes presencialmente aqui na FACEF e depois discute. E os alunos de psicologia levantaram muito sobre a psicologia analítica junguiana, que eu acho que vai ser um dos tópicos principais, né, da gente trazer um pouco de simbologia para discutir esse filme. E aí, gente, o que vocês acharam do filme? É a primeira vez que assistiram? Não, gente, já assisti várias vezes e chorei e choro sempre quando assisto. Porque eu choro mesmo, porque eu sou emocionada em filme, principalmente em animações, né? E eu acho que o tema, né, os temas que são abordados assim no filme, em questões simbólicas e tudo mais. Eu sou estagiária da nossa convidada em atendimento na psicoterapia junguiana, então a gente vai olhando sobre através dessa perspectiva dos símbolos, né, que vai aparecendo as relações ali, e tem muita coisa para discutir, assim. Eu gosto muito de assistir, eu adoro. Eu já assisti várias vezes, é um filme assim que mora num lugarzinho bem querido do meu coração, porque, inclusive as músicas, eu adoro. Musical ganha meu coração, assim, todas as vezes. Então, toda vez eu tô relembrando das músicas, é um filme muito gostosinho, também representa bastante. Você pega um personagem, você se identifica. Inclusive a Mirabel. Sim. Eu reassisti para estar aqui falando com vocês. E é um filme muito, muito representativo, assim, de questões de complexos familiares, né? A gente já começou a falar da psicologia junguiana e é uma abordagem que trabalha muito com símbolo, simbolismo. Eu acredito que na publicidade, se vocês não estudam Jung, vale a pena, gente. Muitos comerciais, né, usam essa perspectiva junguiana para conversar com as pessoas. E a gente sempre fica na dúvida, né, quando a gente faz essa leitura, se os diretores sabiam sobre esses símbolos ou se isso é uma questão que nós que projetamos, porque a gente tem esse olhar sobre os filmes. Mas a avó, né, a vó da protagonista, ela chama Alma, não sei se vocês captaram isso, né? E Alma é um dos outros nomes para a psique, né, para o psiquismo, para o lado inconsciente, o lado total, né, do inconsciente. E ela, ao mesmo tempo, manteve a família unida no começo da história, mas no final a alma já estava doente, né? A alma já estava inflexível e querendo colocar todo mundo num padrão que estava causando muito sofrimento. Uhum. E eu acho que isso da identificação com os personagens que a Bia comentou é algo que a gente vai vendo no decorrer do filme. E aí acho que é interessante a gente lembrar, né? Que a Luísa é a forte, a que faz tudo. Uhum. A Isabela é a perfeita. E a Mirabel... Aí, ó. A Mirabel, ela é a que não tem dom. Então, ela, assim, ela é meio que... tá dando tudo errado por causa dela. E a avó, ela vai mostrando essa relação durante o filme, né? De que ela não é
100% pertencente da família, né? Por mais que ela seja filha, neta dela, né? Tem uma coisa bem legal também, que eu não sei se entra nessa parte da psicologia, né? Mas é a questão das cores. As famílias, elas são representadas por cores. Tipo, tem a parte da Mirabel, que são as cores mais frias. Aí tem a parte da Tia Pepa, que é a mais quentes. E o Bruno é a única pessoa que é representada pela cor verde. E é legal dentro dos filmes da Disney, porque eles usam a cor verde para falar de um vilão. E ele era conhecido como vilão nessa parte do filme, no comecinho. Então é bem legal essa parte também, porque é uma parte da direção criativa, direção de arte do filme em si. É muito legal. Nossa, criou um triplex na minha cabeça. Porque eu nunca tinha reparado. Tinha assim, lógico que eu tinha olhado as cores, mas com essa explicação, tá assim, vou ter que assistir de novo e ficar olhando as cores, assim. É muito legal essa parte das cores, do significado delas, sabe? Da psicologia das cores, é bem legal. E a Nossa. roupa da Mirabel conta a história do filme, né? Não sei se vocês Sim. perceberam, tem os dons das pessoas e aí tem a borboleta bordada. Então isso também é bem detalhado, né? E essa borboleta, tipo, ela é ressaltada, né? Assim, ela tá em 3D, assim, na roupa, né? Ela não é aquela que, tipo, 1D só. Não sei se fala assim, mas que ela não tem esse plano, assim. Porque é a borboleta que vai voar depois, né? Que vai ter todo o seu símbolo ali de, novamente, uma transformação pra família, né? E aí a Bina trouxe essa questão da avó, alma e tudo mais, e eu fiquei pensando muito na questão da avó também representar o ego, quem controla tudo. No caso, quem quer manter ali as coisas, porque a Mirabel tá saindo dos valores ali, ela não tá continuando a dinastia da família, como assim? Tipo, o quê? E aí, preparando para esse podcast, né, trazendo o símbolo casa, né, o que seria a casa, assim, e trazer com ela sendo a estrutura psíquica, né? Eu até vi um vídeo que fala que, sabe quando a gente fala assim, saiu da casinha? A gente não tá falando da casinha, mas, tipo, a gente saiu da nossa própria psique, uma coisa que tava, tipo, estruturada e a gente saiu. Peraí, não, volta, calma aí. E eu fiquei assim, nossa, é verdade, né? Esse símbolo da casa, o que é ter uma casa mágica, né? Quem ela reconhece ali na casa, né? E ela tem toda essa estrutura, assim, e aí a Mirabel, que mesmo que ela não tenha um dom declarado, ela tem o dom, que é reconhecer que as pessoas têm as fragilidades, assim, né? Que foi ela que foi percebendo que a Luísa não precisava ser tão forte assim, de saber que a Isabela não precisava ser tão perfeita, né? E, nossa, tem tanta coisa, tô com medo de falar muito, então, assim, eu vou ir fechando e a gente vai indo. Né? E essa questão da casa, eu acho que... O símbolo da casa, né? É bem interessante. A gente usa muito casa como símbolo para representar a gente mesmo, né? A nossa subjetividade, o nosso lugar interno. Tem um livro que chama A Casa como Espelho do próprio self, da gente mesmo. E sonhos, por exemplo, né? O Jung usa muito sonhos. E filme, às vezes, a gente pode utilizar da mesma perspectiva que se a gente estivesse analisando um sonho. E a gente sonhar com casa tem a ver com a gente, possivelmente. É claro que os símbolos podem mudar de pessoa para pessoa, né? Mas é muito comum que seja a gente sonhar com o nosso espaço privado, com a nossa vida, com o jeito que a gente organiza, delimita a nossa vida. E não é à toa que a casita precisa ruir, cair, né? Vir abaixo. Porque aquela família já não estava mais feliz e com uma união verdadeira, né? Eles estavam se relacionando por uma pressão da avó que acreditava que a vida tinha que ser, para a vida ser mantida, ela precisava ser mantida com as mesmas regras, com os mesmos laços de antigamente. E isso, o simbolismo do velho é diferente do simbolismo do sábio, né? Sim. O velho é aquele que não aceita a mudança e que acredita que as coisas têm que permanecer a mesma. O sábio, ele pode ser velho, ele pode não ser, né? Mas o sábio necessariamente é aquele que entende que as coisas já não estão funcionando, que precisam mudar, né? E só com o encontro, né, da avó com a novidade, a transformação que a Mirabel trouxe, que a vida pode ser renovada, né? E falar sobre o Bruno. E eu até ia falar, só que eu também vi uma coisa muito interessante, de que pela Mirabel não estar tão
até usar a palavra emaranhada, né? Ela não tá tão entrelaçada ali na família. Ela é uma das únicas que vê as rachaduras da casa, né? Que vê essa ruína da casa. Então, acho que isso também é interessante da gente pensar na personagem. Agora vamos falar do Bruno. Quer falar alguma coisa, Bia? Falar do Bruno. Você que já colocou Vamos aqui que falar talvez ele do seja Bruno. O que é o vilão. verde? O vilão. Então, ele é representado como vilão nesse filme, mas o interessante é que ele quebra também essa visão do personagem quando fala e vai descobrindo a história dele. Porque, assim, ele só tinha visões negativas, mas não era culpa dele, entendeu? E aí, eu acho ele um personagem também muito interessante, porque ele só tava querendo ajudar. Tava querendo ajudar todo mundo, só que todo mundo via ele com um mau presságio que veio que isolou ele da família, ele virou a ovelha negra. E ele até, assim, as visões que ele tinha são visões até meio naturais, né? Que não tá no controle da família. Então, se vai chover ou não um dia, isso não tá no controle da família. Se o peixe vai morrer ou não, também não tá no controle da família. Então, ele também mostrava essa fraqueza, né? De que vocês podem ter superpoderes, mas vocês não controlam tudo a partir deles. Sim. Verdade. E uma coisa que eu também pensei agora é que a abuela, ela tava falando muito da família e ela queria manter uma imagem, né? Ela tava fazendo a propaganda dela. Falando assim, nossa, que a gente é perfeito, nossa, que a gente é maravilhoso, que a gente cuida de vocês. E aí ela tá querendo esconder isso a todo custo. Então o Bruno era o empecilho dela, eu acho. Assim, o Bruno e a Mirabel. Sim. E aí é muito o que a gente traz, assim, né? Já que a gente falou de Jung, né? Que o Bruno seria, assim, a sombra, né? Da família, assim. Que é aquilo que se esconde, se esconde, se esconde. E a gente vai entendendo, né? Com essa teoria que... Tá, tem coisas na gente que a gente tem o... Que a gente consideraria, assim, lado positivo e negativo nosso. Mas que é importante a gente ver os nossos lados que a gente consideraria defeito. Que a gente precisa rever. E não rever os aspectos do Bruno, que ele traz sobre a família. É uma coisa que vai encobrindo, tampando. Né? E no momento que a Mirabel tá juntando até as peças de uma coisa que não estava sendo falada, mas que teve essa visão, né? Que o Bruno teve essa visão e começou a ser falada, tipo, começou a aparecer ainda mais as rachaduras, né? Ficou muito mais presente. Então, vamos falar disso, sim, é importante falar. E ele é uma pessoa que ele estava escondido, mas ele era muito importante, porque ele estava tampando as rachaduras muito antes delas começarem a aparecer. Tanto é que ele é o Erné? Não. Quem que é o outro personagem que coloca aquele balde na cabeça, né? E fala, não é o Bruno que tá fazendo isso, é outra pessoa. Ele fala, E aí ele, tipo, tampa assim e faz, né? E ele vai tampando ali as rachaduras, né? Que ele ama aquela família, mas também não consegue sair, né? Que tudo tá sendo representado pela casita, né? E isso, ninguém foi falando dessa sombra, ninguém foi falando sobre esses aspectos, que essas visões que nem a Aninha trouxe, que eram vistos como negativos, mas será que se não fosse falado, o peixe seria morto mesmo? O peixe ia morrer de qualquer forma. Foi só uma visão, um adiantamento do futuro, né? E de que precisou ruir para poder falar do Bruno, para poder falar da Mirabel. E aí sim, né, reconstruir, que aí junta com um pouco que a Bina falou também. Nossa, tem uma parte que vocês falam de sombra. A sombra sempre tá presente, né? E tem uma cena que mostra a parte da mesa dele, que ele pintou o prato dele. Nossa. Foi tão triste. Eu fiquei tão triste. Eu chorei. Também. Enquanto eles jantavam de lá, ele ficava ali na escuridão, né? Ele queria ainda fazer parte. Ah, não. Esse me quebrou de vez. E que família não tem, né, gente? Esse membro que é o depositário de tudo de ruim, né? E que com a ideia de que isso suma da família, essa pessoa é expulsa da família, né? Mas assim, não é à toa que ele, junto com a Mirabel, que foram os salvadores da família. Porque a gente estuda, né, na psicologia analítica, que a gente não vive só do bonito, da sombra, do iluminado, daquilo que eleva. Isso é muito importante. Mas tudo que está na luz faz sombra. Em tudo que se projeta luz forma sombra, né? E essa sombra também é pista para um monte de coisa que a gente negligencia e que a gente precisa cuidar. E que a gente pode até encontrar como uma força, né? Uma forma de solucionar o problema. Porque o Bruno, ele ajudou, né? Até a Mirabel refletir sobre porque aí na hora que ele até vai fazer de novo a visão, ela até meio que puxa ele, né? Não, vê mais, tem alguma coisa. E é quando eles veem a borboleta
e que é uma luz ali, né, naquele momento. Então, ele ajudou ela a guiar, né, pra solução ali, entre aspas, do problema. Então, acho que é muito interessante, porque eu achei esse filme, primeiro, assim, por assistir, depois eu assisti no Movimento Presencial, assisti pra gravar o podcast, e aí eu fui aprofundando tantas visões, assim, que agora a gente conversando da Sombra, quando tá cantando aquela música do Não Falamos do Bruno, se você olha no fundinho, assim, você vê o Bruno andando como uma sombra pela casa. Então, é o que até a Bina comentou no começo. Será que os diretores estudaram sobre isso ou será que é algo que a gente está tão projetando na sociedade que, assim, por um detalhe do filme já representa o que aquele personagem é, né? Que é a sombra da família. Sim. Fiquei pensando muito que ele anda com ratos, né? E aí, a simbologia do rato. Eu fui procurar, porque, enfim, vamos falar de símbolo, que não sei o quê. E aí tem várias perspectivas sobre o que seria o rato, né? Que tem essa questão que ele é tratado também como um animal fértil, porque quando ele tem muitos filhos, então tem culturas que vê o rato como fertilidade, mas muitas vê essa questão dele que é temido, horrível, é do submundo, né? E o Bruno, ele tá nesse submundo, ele tá escondido, né? E ele que tá com os ratos falam, né? A Dolores fala, que escuta tudo, né? Coitada. Nossa, que dó. Ela deve sofrer. Nossa, pensa coitada. em escutar tudo, né? E ela fala, o caju tá caindo. Tem uma coisa assim que ela fala do caju. E assim, dessa simbologia dessas duas coisas andarem junto no filme, né? Essa questão que a gente pode fazer a leitura do Bruno como a sombra e ele tá andando junto com ratos, né? Que tá ali também escondido, é o sorrateiro, ele que tá ali por trás, né? Porque ele tá ali por trás, escondendo as rachaduras, tampando, fazendo aquele movimento que ninguém sabe que a casa tá em ruíno, né? E a Mirabel, quando vê isso, falou assim, nossa, Bruno, é você que tá fazendo isso, né? Que ela pensava que o Bruno tinha ido embora, né? E a Dolores sabia que ele tava lá. É isso que Isso é interessante, né? Você pensa, a Dolores, ela sabia de muita coisa. Ela escutou tudo e ela sabia que ele estava lá, né? E também, às vezes, por que ela não falou sobre? Porque não falamos do Bruno. Então, ele tá lá escondido. Eu não vou falar para outras pessoas que ele tá lá. E a Mirabel, ela teve uma força ali de dentro, né? Ela foi entrando até num processo. Acho que ela tem um lado dela que queria provar pra avó dela que ela também vale alguma coisa ali pra família. Mas acho que nesse processo dela buscar que ela vale alguma coisa pra família, ela descobriu que ela mesmo, pra ela, vale alguma coisa, sabe? Ela descobriu qual que era o dom dela. Uhum. Que até de escutar, né, as pessoas de verdade. Sim. Que não seja igual a Dolores que escuta tudo. De saber conciliar. Então, a Isabela não queria casar com aquele moço, né? E aí ela falou assim, eu acho que tem alguém que vai combinar melhor, que era a Dolores. E até acho que tem na música do Bruno, fala que ele previu que a Dolores ia casar com um homem que não era dela. Então, você vê que até, tipo, essa versão do Bruno, se tivesse sido olhado para aquilo, já teria impedido um sofrimento da Isabela de entrar num casamento que ela não queria. E da Dolores achar alguém que ela realmente... Né, eu fico pensando também no peso dos milagres, dos dons, né? Quando a família, cada um tá sozinho lá, tendo que carregar o seu peso do seu dom, né? A Alma com peso de manter a família unida, a Luísa com peso de carregar tudo sobre as costas. Gente, hoje eu saio do consultório, vocês não imaginam quantas mulheres vocês escutam falando isso. Não o peso da força bruta, mas o peso da família nas costas, né? Sim. Então, vamos pensar o simbolismo disso. O peso de ser perfeita, linda, maravilhosa, né? Sim. Super perfeita. É simbólico, né? Todos Sim. esses dons. O peso de ouvir tudo e não poder falar, né? O peso da Peppa, né? Que é dos sentimentos. Tudo, qualquer coisa que ela sente, coitada, ela sempre tem que estar ali no zen, né? Pra mas poder ver se não faz mal. Aí depois que vem pro coletivo, pra gente poder estar junto e até a aldeia vir junto, né? Não precisar sempre ser salva. O poder do coletivo para aliviar isso, né? Esses fardos individuais. E isso é uma coisa que a gente precisava discutir muito, né? Porque a gente está
numa sociedade muito individualista, né? Sim. E às vezes até a psicologia fica muito individualista mesmo, né? De vamos trabalhar você. E esse filme, para mim, também tem essa beleza de como a família, se ela tiver esse papel, né? De que alguém vai ter que falar qual é a função de cada um, segue isso, faz aquilo, a gente fica muito isolado, sozinho, dentro de um grupo gigante, né? Sim. Mas poder dividir isso e falar sobre o Bruno, os ratos, o que a gente não gosta, o que esperava da gente, nossa, ufa, né? Sai. Eu acho que é muito simbólico aquele momento que tá ali no final que eles estão reconstruindo e a Luísa tá ali lutando, porque ainda o poder dela não tinha voltado, pra poder empurrar, assim. E aí a Mirabel vai lá e ajuda ela, fala assim, você pode pedir ajuda, sabe? O quanto que aí esse reconhecer sobre os dons, né? O que é... Ela pensava que podia ser forte o tempo todo, e aí ela vai perdendo. O que é você não conseguir mais salvar o mundo? Porque ela estava ali, ela salvava a vila inteira. Ela mudava o rio, pedia pra ela, muda o rio. E ela mudava, E muda a ela muda- ponte. E assim, burro. o que foge do nosso controle? O que isso reverbera, tipo, da sociedade cobra da gente, né? Trazendo para um contexto social, né? O quanto que cobra a gente ser perfeito, o quanto que cobra a gente ser forte e aguentar tudo sozinho, que a gente não pode compartilhar, que a gente não pode pedir ajuda, né? Que vem, eu acho que é por conta dessa questão, tipo, também pelo modo capitalista que a gente leva a vida, né? Competitividade, individualidade. E o quanto isso vai sobrecarregando. E a gente pensa que tem que sofrer também sozinho, né? E ficar nisso. E então eu acho que o filme também traz essa reflexão, assim, da gente também se autoconhecer e saber nossas fragilidades, né? Essa parte da expectativa também é bastante interessante, que eu acho que por a Mirabel não ter, as pessoas não terem expectativa nela, ela foi a pessoa que foi mais empática, porque foi ela que enxergou as coisas, né? Então, assim, ela falou assim, talvez você tá carregando um peso demais, eu acho que você tá um pouquinho sobrecarregada, vamos descansar? Então, assim, só ela que entendia. Todo mundo tinha a própria preocupação, não olhava para as pessoas. Aí só ela que não tinha essas preocupações que conseguiu enxergar. Então, eu achei isso também muito legal. E eu penso assim que o filme em si ele é um grande símbolo, né, que a gente está comentando de símbolo, de muitos conflitos que a gente tem com a gente mesmo, né? O negócio da Isabela do ser perfeita. Socialmente, a gente vê, por exemplo, usando a metáfora do filme, que as flores, as rosas, as flores vermelhas, rosas, roxas e a flor rosa em si, são as flores perfeitas, bonitas, que simbolizam amor. E aí, quando ela começa a fazer cactos e flores que são de cores mais escuras e começa a brincar, é aquele momento que, meu Deus, isso é horrível. Mas quem que definiu o que é bonito, o que é feio? E eu acho que ela também foi entrando, a Isabela, ela foi ficando até uma pessoa menos amarga, né? Porque ela era um pouco cruel com a Mirabel. Porque acho que ela ficou tanto, eu sou perfeita, dizem pra mim que eu sou perfeita. Então a Mirabel, que é diferente de mim, ela não é perfeita. Que tem essa liberdade que ela não tinha também. Que tem essa de fazer o que ela quer, de cantar, de pular, enfim, viver o dia dela. Eu preciso fazer desse jeito pra minha avó me aprovar, pra minha família me aprovar, eu tenho que casar com esse moço, independente, porque eu sou perfeita. E quando ela se solta ali, né, que é aquele momento da música das duas, eu acho que é muito bonito ver até a relação delas melhorando e construindo ali um laço que não existia, mesmo que elas eram irmãs e morando ali na casita, elas não tinham um laço forte. Então eu acho que isso também é muito, muito interessante de se ver no filme. E é aquele momento que faz aquele cacto, né? Tipo, que ela fica tipo, eu faço uma coisa diferente, Tipo assim, não faço só essas flores que são, tipo, pra vender, assim. Eu também faço cactos. Eu acho que ali ela fala assim... Porque ela fica encantada com o cacto. Ela pega assim, nossa, eu fiz uma coisa nova. E eu acho que ali foi o lance, né? E tanto na parte da Luísa, que nem a Bia falou, que a Mirabel foi ajudando ela a reconhecer isso. E também no da Isabela, a Alma, né, a abuela, ela fala assim, o que você tá fazendo com a minha família? Porque aí elas começam a tudo mudar, todo mundo começa a mudar, né? E é a Mirabel que tá sendo o problema, não é porque as pessoas estão se reconhecendo, né? Acho que tem isso. Até importante, né, ver como que a Alma vê a Mirabel, que, pensando assim, criou-se uma persona, né, que a gente estuda na psicologia analítica,
de que qual que é aquela primeira face que a gente vê das pessoas, o que as pessoas querem mostrar pra gente. Então, a Isabela, ela quer se mostrar perfeita, a Luísa quer se mostrar super forte. E quando essas máscaras vão caindo, a própria avó, que é ali integrante da família, se assusta. Tipo, nossa, é isso então, você tá me mostrando esse seu outro lado. Eu também interpretei dessa forma, assim, que pra avó, ela não só controlava, como ela também não enxergava as fraquezas, os problemas. E aí, quando as máscaras começam a cair, ela também entra em conflito com ela mesma. De, meu Deus, o milagre vai acabar e o significado da nossa família é o milagre. O que mantém a nossa família unida é o milagre. Então, a gente vai acabar juntos. De tanto que a gente tem que ser flexível mesmo, né, gente? Porque, assim, os dons no começo foram o que mantiveram aquela família viva, né? Porque, sim, se não tivesse a casita, como eles iriam sobreviver ali? Eles estavam sendo invadidos, não é? Parece que era Aldeia. Colômbia, uma invasão europeia, né? Mas depois, se a gente fica sempre usando as mesmas armas, até para momentos que você não está sendo atacado, né? Por que você tem que se manter tão rígido a uma qualidade só sua? Porque é a qualidade que as pessoas mais admiram, né? E que, de certa forma, as pessoas às vezes até recebem apelidos, né? Por aquelas qualidades, aqueles estereótipos, né? Sim. E o tanto que é pesado você ficar sendo só aquilo. Quanta energia a gente gasta, né? Para ser a psicóloga, sei lá, né? Seja qual estereótipo for, porque a profissão também coloca na gente muitos rótulos, né? E o quanto foi um alívio poder fazer um cacto e ter o cabelo todo colorido, lá de um jeito, de outra cor, né? Nós precisamos nos permitir isso, né? Sair desses estereótipos e que a gente possa saber isso também para poder permitir os outros, né? Os nossos familiares, que muitas vezes, quando eles saem dos estereótipos, eles deixam de fazer um monte de coisa pra gente, né? Então, a gente vai se tornando esses reféns e também carcereiros, né? Dos outros. Sim. Acho que para finalizar nosso episódio, gostaria de perguntar para a Bia, que gosta muito do filme, mas olhando para o olhar da publicidade, como que você acha que esse filme foi divulgado? E acho que foi um filme, assim, a gente até comentou no outro episódio, que às vezes os filmes latino-americanos, eles não são tão divulgados igual outros filmes, ou não recebem um carinho tão grande da Disney, mas eu senti que esse filme, ele fala de uma coisa tão nossa, assim, tão atual e toca em todas as pessoas, que eu acho que, mesmo ele não sendo muito bem divulgado, ele cativou muita gente. É um filme que as músicas viraram, atingiram o Hot 100 da Billboard. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Então, a publicidade desse filme foi durante a pandemia, né? Que era um período que todo mundo estava bem isolado, né? Então, estava muito streaming. Então, não teve tanta venda que nem teria num cinema, mas foi muito bom também. E eu não sei se vocês chegaram a ver, mas teve uma época que eles falaram que esse filme ia ser ambientado no Brasil. Aí, por isso que tem até umas capivarinhas lá, aleatórias. Mas aí, depois eles mudaram pra Colômbia. Então, assim, teve essa parte mais do latino que pegou mais os brasileiros. Que falou assim, nossa, vai falar sobre a gente, representar. Tipo, o filme Rio, sabe? Só que aí depois começou a cativar por causa do musical, e porque é uma família, e porque família brasileira sempre tem a tia ou prima fofoqueira, a que é perfeitinha, a avó que é mais rabugenta. Então, assim, eu acho que por essas questões de pessoas, de personas, e também num ambiente que a gente estava precisando, sabe, de união, eu acho que isso ajudou muito na parte da divulgação desse filme, sabe? Sim. Bacana. Então, é um filme muito interessante, que acho que todos têm que assistir. E é legal assistir, né, o nosso podcast também, para você ampliar seus olhares sobre as animações da Disney, que às vezes a gente acha que o filme é só sobre uma menina que tem superpoderes e nem sempre é só sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio. Agradeço as meninas que participaram aqui com a gente. Siga o Movimente nas redes sociais, @movimente.unifacef. E é isso. Até mais!